Muito bem, agora que a gente aprendeu sobre multímetros, vamos aprender o último conceito básico de eletrônica e eletricidade, que é a resistência elétrica. Quando nós falamos lá que os elétrons se deslocavam de um átomo para o outro, formando a corrente elétrica, nós mostramos o exemplo só de um átomo, ou só de um elétron. Na verdade, eles são muitos, mas muitos mesmo. Agora vocês imaginem esse elétron circulando por um condutor, esbarrando em todos os outros átomos elétricos pela frente. Ele vai enfrentar uma resistência que a gente chama de resistência elétrica. Existem alguns componentes ou elementos que conduzem melhor essa corrente elétrica e outros não. E esses que não conduzem que a gente usa para fazer a nossa resistência elétrica, que tem bastante utilidade aí no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Todos nós conhecemos uma lâmpada dessas incandescentes que a gente tem aí nas casas. Aquela molinha que tem lá dentro da lâmpada é uma resistência elétrica. Nesse caso, a gente usa uma característica importante da resistência elétrica, que é produzir bastante calor quando passa a eletricidade por ela. E a gente produz tanto calor na lâmpada que ela chega a emitir luz. E é isso que a gente faz para que ela funcione como uma lâmpada. Mas nós temos outros exemplos de resistência elétrica nas nossas casas. Uma delas é o chuveiro elétrico, que também usa uma resistência para esquentar a água, e outro é um fogão elétrico, que também usa uma resistência para esquentar as panelas ou qualquer coisa que a gente coloca lá em cima. O pessoal que estudou resistência elétrica descobriu que ela tem a ver com a área e o comprimento do condutor. Se vocês virem ali, quando a área é maior, a resistência diminui, e quando o comprimento é maior, a resistência aumenta. Mas o que é essa ferradurinha aí que apareceu, né? Essa ferradurinha é um símbolo que a gente usa para indicar resistência, e a gente lê Ohm. Ohm em homenagem a um cientista que estudou resistência elétrica. Então nós podemos chegar a essas conclusões aí. Quanto maior a área, menor a resistência. E quanto maior o comprimento, maior a resistência. A gente vai usar essas duas características para fazer algumas coisas bastante interessantes. Quer ver? Resistor. Se vocês não conhecem, resistor é uma peça fundamental em eletrônica. E ele tem esse aspecto aí. Tem outros tipos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas para que serve um resistor? Primeiro, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Isso a gente já viu lá nas nossas resistências de chuveiro, do fogão e da lâmpada. E também ele limita a quantidade da corrente elétrica que passa em um circuito. Isso aqui que a gente vai usar bastante em eletrônica. Como que ele é construído? Nós temos aqui 3 resistores que raspamos para mostrar o interior dele. Isso que vocês estão vendo aqui, cinza, é um filme que apresenta uma certa resistência elétrica. Se vocês verem nesse primeiro resistor aqui, ele está bem largo, esse filme, e só dá 2 voltas. No de baixo, ele está mais estreito, ou seja, ele oferece maior resistência e também dá mais voltas. Com isso, ele fica mais longo, mais comprido, e a resistência aumenta mais ainda. No de baixo, ele além de ser mais fino, ele dá muito mais voltas. Olhem aqui. Vamos ver os valores desses resistores. O primeiro é de 27 ohms. A gente costuma escrever 27 R-ohm, para não ter dúvida que é 27 mesmo. Por quê? O segundo, se a gente medir, nós vamos achar 3.300 ohms. Só que, para simplificar, a gente escreve 3,3 K-ohm. Calma aí que a gente vai saber o que é esse K. O de baixo, ele apresenta uma resistência de 3.300.000 ohms. Para não escrever esse número desse tamanhão, a gente escreve 3,3 mega-ohm. Mas o que é esse negócio de K e mega? Isso tem a ver com prefixo e sufixo. Provavelmente a maioria de vocês já viram na escola. Quer um exemplo? O K, ele multiplica o valor por 1000. Olha só, 3,3 K ohms vezes 1000, 3.000 ohms. 3,3 K ohm vezes 1000, 3.300 ohms. Agora, o mili, ele divide por 1000. A gente vai usar bastante esse prefixo mili aí mais para frente. Vamos ver um exemplo? 250 miliamperes. É a mesma coisa que você pegar esse 250 e dividir por 1000,
você vai achar aí 0,250 ou 0,25 amperes. Mesma coisa com 10 miliamperes, dividiu por 1000, 0,010 amperes, 0,01 amperes, como costuma aparecer nas nossas calculadoras. Eu não falei que tinha vários tipos e formas de resistores? Olha aí, aquele que nós vimos lá é esse menorzinho aqui embaixo. Deixa eu achar ele aqui, olha aqui. Só que tem vários outros tipos, depende do uso. Alguns desses aqui são usados mais em eletricidade e outros mais em eletrônica. Nós vamos ver alguns deles aí durante os nossos episódios. E para que serve mesmo o resistor? Resistor é um equipamento elétrico usado em eletrônica que tem a finalidade de dificultar a passagem de uma corrente elétrica. E por que alguns resistores parecem zebras coloridas? Esses componentes costumam ser tão pequenos que fica difícil você escrever o valor neles. Então eles inventaram um código de cores para a gente saber qual que é o valor daquele resistor. Para isso eles criaram uma tabela de cores para resistores que cada cor equivale a um número, como vocês podem ver aqui, ó. Preto é 0, marrom 1, vermelho 2 e assim por diante. A gente precisa de decorar isso? A gente acaba decorando com bastante uso, mas existem alguns programinhas para computador e para os smartphones que fazem isso para a gente. Um que eu gosto muito chama Eletrocalc e a gente vai fazer um episódio especial falando sobre esse Eletrocalc um pouco aí mais para frente. Afinal, o que é eletrônica? A gente já tinha falado que eletrônica tem a ver com elétrons, mas nós podemos fazer aqui uma definição um pouco melhor. Nós podemos dizer que eletrônica estuda o comportamento de circuitos elétricos ou eletrônicos ou a fabricação de circuitos que contenham semicondutores, transdutores, resistores, capacitores e por aí vai. A gente já falou de resistores. Esses outros aí, semicondutores, transdutores, capacitores, a gente vai ver nos episódios mais para frente. Quando a gente fala em eletrônica, a gente usa muitos símbolos para representar os componentes. E nós também usamos um esquema que a gente chama de esquema eletrônico. Nós temos um esquema aqui de um circuito que, nesse caso, é um temporizador que a gente vai aprender a montar e para que serve cada um desses componentes que estão aí. Vão assistir nos nossos episódios, vocês vão aprender muito ainda.